que tinha no ano passado, então vamos jogar mais partidas. E temos a Libertadores, que é uma competição em que todos nós sabemos que o Grêmio tem que entrar muito forte nela. A gente está trabalhando para reforçar ainda mais tanto o time quanto o grupo, e o Renato participa desse trabalho diariamente com a gente. Desculpa. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Desde a última entrevista, você falou bastante sobre carências e principalmente 4 contratações, 2 já haviam sido anunciadas, a terceira era o Marquezin e um centroavante, claro que deixou aberto ainda a possibilidade de jogadores complementares, não sei se foi bem esse termo utilizado. Só de lá para cá o presidente deu algumas entrevistas, ele falou em dupla de ataque, numa outra entrevista ele falou sobre zagueiro de novo, que você havia falado que o Grêmio não contrataria. Eu queria até para esclarecer isso para o torcedor, o que o Grêmio busca no mercado em relação a posições, número de reforços, e se você puder atualizar também, principalmente a busca por um centroavante, se tem alguma negociação já avançada, porque certamente essa é a principal ansiedade do torcedor. A gente continua trabalhando e monitorando o mercado para todas as posições, né? Obviamente a gente sabe que se a gente agregasse jogadores em outras posições, fora aquelas que eu mencionei, a gente pode tornar o nosso grupo e o nosso time mais forte. E acho que é desejo do presidente, assim como o meu e de todos nós, podermos fazer isso, né? E a gente está conversando sempre, diariamente, sobre essas possibilidades, para que o Grêmio tenha mais recursos para fazer isso. Que eu relatei naquela entrevista, no futebol tudo é muito dinâmico, era o cenário para aquele momento, e a gente segue conversando para tentar também agregar jogadores em outras posições. A busca pelo centroavante ela é a principal pela saída do Soares. Já relatei na outra entrevista que não é algo fácil substituir ele, né, e a gente gostaria de, para essa posição específica, trazer um grande nome. A gente não tem nada muito avançado, mas tem várias conversas acontecendo assim, de maneira paralela, né, ao resto da avaliação do elenco. Bruno, gostaria que você atualizasse a situação do Campaz. O Grêmio comunicou o retorno dele, houve um desacerto com o Rosário, lá na Argentina se falou em dívida do Grêmio com ele, Campaz, e isso teria dificultado a permanência dele na Argentina. O que você pode falar nesse sentido de não acordo com o Rosário e o retorno dele oficializado hoje pelo Grêmio? Não tem nada de dívida do Grêmio com o atleta. O que aconteceu é que o Rosário, de maneira antecipada, tinha uma cláusula que previa no contrato em que ele comprasse 50% dos direitos econômicos do jogador, mas os direitos federativos são do Grêmio até que o Rosário se acerte num novo contrato com ele. O contrato dele era de empréstimo. A gente até deu um tempo a mais para que esse acerto acontecesse, ele não aconteceu. E o jogador retorna porque ele tem contrato em vigência com o Grêmio, foi emprestado ao Rosário. E já vai estar aqui amanhã e ser reintegrado na quarta-feira. Ele agora volta ao Grêmio para os direitos federativos serem do Grêmio e tem 50% dos seus direitos econômicos divididos entre Rosário e Grêmio. A situação é essa. Antônio, boa tarde. Bom, ainda dessa questão do Campaz, ele retorna, fica à disposição do Renato, ou é um jogador que também o Grêmio pode daqui a pouco acabar negociando com outro clube, até pelo bom desempenho que ele teve na Argentina? E se me permite, sobre o centroavante que você estava falando antes, o que vem sendo a grande questão no mercado nesse momento para o Grêmio para poder fechar a contratação desse jogador dessa função? Sobre o Campaz, a gente vai reavaliar ele na chegada. É um jogador que despertou o interesse de vários clubes, talvez até por isso que o Rosário tenha corrido na frente e executado uma cláusula que tinha pela aquisição de 50% dos seus direitos. E a partir do momento que ele chegar, ele vai ser reintegrado e a gente vai avaliar todas as situações. Sobre o 9, é difícil achar um camisa 9 aí no mercado hoje, não só para o Grêmio, para vários times, né? E principalmente quando a gente não tem, né, quando a gente tem a sombra de um Soares, né, e não tem a possibilidade de trazer qualquer centroavante, a gente quer trazer um centroavante importante. Então, assim, as dificuldades são todas que a gente já relatou. Não é fácil substituir um nome do tamanho do Soares, e a gente quer fazer um movimento assertivo nessa posição, então por isso estamos trabalhando em várias frentes. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Eu queria falar um pouco sobre as possíveis saídas, porque nessas semanas também nós recebemos informações que o Grêmio teria recebido proposta pelo Gustavo Martins e pelo Cuiabano, mais especificamente. Queria saber se teve alguma novidade, se o Grêmio pode negociar jogadores para sair, porque também seria um dinheiro que poderia ajudar o clube a prospectar e buscar novos reforços para 2024. A gente teve consulta por alguns jogadores do nosso elenco, especialmente os que são oriundos da base, mas nenhuma dessas consultas ainda atingiu os valores que o Grêmio espera.
Eu sei que fazer caixa com a venda de jogadores às vezes é importante, mas é uma conduta dessa gestão não queimar ativos do clube. A gente viveu um momento delicado financeiramente muito maior no ano passado e não fez isso, então não vamos fazer agora. As consultas continuam, a janela está aberta, esses 2 jogadores que tu citou são muito valorizados, mas até agora nada que tenha atendido as expectativas do Grêmio. Brum, aqui, boa tarde. Você acabou de mencionar que no ano passado o Grêmio viveu um momento econômico mais delicado do que nesse ano, e a janela do início do ano passado foi melhor do que a desse ano. E então o fator financeiro é a principal questão que o Grêmio não reforçou tanto como o ano passado, sendo que esse ano vai disputar a Libertadores e perdeu o Soares, que é algo muito grande, ou não é só a questão financeira, é de análise de mercado? E se me permite mais uma também, em o Grêmio não achando um centroavante estrangeiro que esteja, né, com uma grande carreira lá fora, o futebol brasileiro não seria analisado? A gente está analisando todos os mercados. A gente tem 2 centroavantes no elenco, e como a gente perdeu um grande centroavante, a gente queria trazer um nome de mais impacto, e por isso a gente está trabalhando primeiramente visando trazer esse nome. Eu já expliquei bastante isso sobre a situação financeira na minha outra entrevista, né? O que eu quis dizer que viveu a situação mais delicada foi ali ao longo da temporada, em que o Grêmio sempre cumpriu seus objetivos de manter salários em dia, não ter atraso, e o fluxo de caixa do clube em alguns momentos, né? Ele pedia a venda de um atleta e nem por isso a gente se desesperou, acabou vendendo o Bitelo por valores que atenderam o clube, né? A situação do início da outra temporada era que se a gente não reforçasse e não fosse arrojado, né, com a ajuda de investidores, como veio a público, a gente corria o risco de prejudicar muito mais o Grêmio se ele não tivesse um desempenho desportivo. Então a gente foi um pouco mais ousado e precisava reformular muito o elenco, né? Se a gente não fizesse um elenco que teve dificuldades para ascender a Série A, poderia ser um candidato a rebaixamento da Série A se não reforçasse. Agora já não vejo a situação da mesma forma. Obviamente a gente precisa reforçar. A gente ficou em 2º lugar no Campeonato Brasileiro, 4º da Copa do Brasil, e a gente quer ganhar. Então, para ganhar, precisa reforçar mais. Mas não é uma situação de desespero, como tinha no início do outro ano, em que se a gente não fizesse uma grande reformulação, os danos poderiam ser maiores. É basicamente isso. A situação financeira não melhorou muito, mas ela tem, vamos dizer assim, questões mais peculiares conforme a janela em que a gente viveu ela. Boa tarde, Bruno, tudo bem? A questão da Copa São Paulo, a gente está vendo que o Grêmio vem fazendo uma boa campanha, bastante jogadores atuando super bem na competição. A comissão técnica principal já sinalizou que vai aproveitar esses jogadores, algum deles, para o elenco principal no ano de 2024, pelo menos nesse início, e se sim, quais são esses jogadores? Esses jogadores, quase que todos que estão performando muito bem na Copa São Paulo, treinam com alguma frequência aqui, vocês acompanham no elenco profissional, né? Então a comissão técnica já conhece eles muito bem. Se vocês repararem, o nosso time que foi a Copa São Paulo é um time bem jovem, né? A nossa média é de time sub-18, num torneio que é sub-20. Justamente por isso, porque a gente quer começar a lançar esses atletas cada vez mais cedo. A gente, quando chegou aqui, escutava muito que na base não tinha mais nada e de uma hora para outra começou a aparecer de novo. A gente fez um trabalho para ir promovendo os melhores, independente da idade que eles tenham. Agora, para uso imediato, não dá para saber. Eles vão continuar treinando e vindo aos treinos do profissional, e nada impede que qualquer um deles seja puxado imediatamente, como teve outros casos, né, em que o atleta vem para treinar e de uma hora para outra é promovido ao elenco principal. A gente está bem atento aos jogos da Copa São Paulo, a comissão técnica também, a gente troca ideias, mas eu não tenho como afirmar ainda se alguém vai ser promovido ao profissional. Acho que esse processo deles continuarem participando vai acontecer, talvez alguns deles até recebendo alguma oportunidade do Campeonato Gaúcho, para a gente ver no nível de competição mais forte, né, no profissional. E essa avaliação é constante, não tem nada definido de subida de nenhum desses jovens, a gente está atento e muito feliz com o desempenho do nosso time na Copa São Paulo. Bruno, boa tarde. Queria te perguntar não só sobre o centroavante, mas os outros reforços. Por exemplo, a gente viu o Cuiabano, acabou sentindo, né? Vai ficar fora em algum tempo, agora nesse temporada. Qual o entendimento interno do Grêmio
em questão de reforços em outras posições a não ser o centroavante? Tem um número específico? Ele mudou desde a última coletiva por uma avaliação interna de mais jogadores? E se essa dificuldade para os outros jogadores é financeira ou é a ideia do Grêmio em não fazer muitas contratações? Está sendo meio repetitiva as perguntas, né, com a questão financeira. Acho que eu fui bem claro nas minhas outras manifestações, mas vamos de novo, né? Obviamente, eu não acho que o grupo do Grêmio precisa só de 4 reforços, tá? Se eu quiser ter um grupo competitivo para jogar 4 competições. Acho que eu deixei isso bem claro. Dentro da situação financeira que a gente ia fazer 4 contratações, talvez 5 se não tivesse renovado com o Jeromel. Obviamente, todos nós queremos o melhor para o Grêmio. O presidente Guerra, o conselho de administração, o nosso CEO, eu, e a gente está trabalhando sempre para que a gente tenha mais recursos financeiros para que o time fique mais forte. Todos nós estamos aqui para ganhar títulos, para transformar o time em mais forte. A gente não está aqui para passar pano em nada. A gente se cobra também. E a gente sabe que a torcida merece ter um Grêmio forte e competitivo. Para a situação financeira do orçamento que foi montado, o que dava para fazer era isso. Não que isso sejam as carências. Mas o futebol é muito dinâmico. Estão todos nós trabalhando para que o Grêmio possa ter mais recursos e, se eles houverem, a gente reforçar nas outras carências que também a gente tem mapeadas. Acho que é isso. Ficou? Fechou. Deixa eu aproveitar o dinamismo da bola aí, Brum, porque você falou, acho que no início do ano, no final do ano passado, que o Daverson não era pauta dentro do Grêmio e que o departamento de futebol chegou até a ser criticado por um nome que nunca foi procurado. Se não me engano, você falou isso. E a gente está vendo nos últimos dias, nas últimas semanas, o Daverson se oferecendo ou fazendo brincadeiras na internet que colocam uma ideia de que ele pode estar negociando ou possa estar em contato com vocês. O Daverson é uma alternativa, porque o torcedor fala muito desse nome, negativamente, positivamente, e a gente vê muita brincadeira de rede social partindo do atleta. O que dá para falar sobre ele? Bom, a rede social do Daverson é uma rede bem irreverente, vamos dizer assim, né? Então não me surpreende terem brincadeiras ali. Um cara bem divertido, é uma figura, acho que o futebol brasileiro às vezes está carente desse tipo de figura, né? Eu que fui criado e forjado no futebol dos anos 90, eu adorava aquilo, acho que às vezes a gente precisava um pouco mais disso, e o Daverson é um personagem, mas não mudou absolutamente nada, a gente não conversou com ele nenhuma vez, e nem cogitou ele. As brincadeiras que ele faz, a gente fica feliz, né? Porque às vezes talvez tenha uma vontade de jogar no Grêmio, tem amigos aqui no Grêmio, mas não tem nada mais do que isso. Obrigado, Antônio.